A Conferência Online de Paz 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Salve, salve, bom dia, boa terça-feira para todo mundo. Estamos chegando com o primeiro painel do dia de hoje, da primeira conferência online de paz, né? Um evento feito por paz e para paz. Está incrível. O dia de ontem foi algo maravilhoso, assim, estou em êxtase até agora com o que foi ontem, tá? Foram 4 painéis incríveis. Que painel foi aquele que fechou a noite de ontem, né? O bate-papo sobre paternidade preta, incrível. Se você perdeu, para no canal do Clube do Papai para você assistir, porque tá algo incrível mesmo, tá? Hoje nós vamos falar sobre paternidade e afeto. Estou com 2 caras incríveis aqui que vão participar com a gente, o Renato, do @Contatória, e o Edu, do @Cantalivro, e vai ser uma live, assim, com muita história mesmo, e para ficar na história, tá? Mas antes eu queria dar um recado especial para você. A gente tem um patrocinador que está com a gente aqui na live, na conferência, que é o Mundo em Cores. O Mundo em Cores é um canal de educação para pais, para crianças, e que traz um conteúdo incrível. E o Mundo em Cores está liberando agora para todo mundo que está inscrito na conferência 15 dias de acesso livre à plataforma, com muito conteúdo. E eu já fui lá, já cheguei, já fiz a minha inscrição, e tem muito conteúdo de qualidade lá no Mundo em Cores, tá? Tem conteúdo sobre educação montessoriana, tem conteúdo sobre atividades para você fazer com as crianças em casa durante a quarentena, tem conteúdo para os pais, conteúdo para mãe, para pai, para tios, tem muita coisa bacana no canal do Mundo em Cores. Então, você pode entrar em www.mundoemcores.com/conferência de paz e se inscrever lá, que você vai ter 15 dias livres de acesso para você aproveitar todo o conteúdo que está lá. Corre lá e aproveita que essa promoção aí, esse mimo que a gente está fazendo aí, né, do Mundo em Cores, trazendo para vocês, é para todo mundo que está inscrito na primeira conferência online de paz, beleza? Vamos lá, vamos conhecer os nossos convidados, quem está chegando aí com a gente. Está chegando o Renato, está chegando também o Edu do Cantalivro. Opa! Já tem aí um fundo legal, hein? Temos aí uma girafa ao fundo, temos um violão, é sinal que a conversa vai ser boa. Bom dia, Edu, bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Gil? Bom demais estar com vocês aqui, né? E a gente poder falar sobre isso, né? Falar de paternidade, falar de afeto. E para vocês que não conhecem o Edu e o Renato, eu vou deixar eles se apresentarem aí, mas o IG deles está aí na tela, e vocês depois podem visitar o IG deles. É impossível não seguir eles, tá? Porque o conteúdo é muito legal e vocês vão gostar muito. Então, vamos lá. Quem que é o Edu na fila do pão? Mais uma vez, bom dia a todo mundo. Então, eu sou o Edu Pereira, né? Sou pai da Duda, de 4 anos, casado com a Érica. E o Edu antes da Duda, o Edu é ator, né? Compositor, músico e roteirista, produtor audiovisual. Depois da Duda, o Edu também é escritor de literatura infantil, e hoje faz o Cantalivro, né, que é um programa de incentivo à leitura através da música, e a gente também faz atividades de musicalização infantil. Enfim, a gente pega música e literatura infantil e transforma numa grande brincadeira aí, a fim de incentivar as crianças. Renato, quem é o Contatória? O Renato, para começar, é fã do Edu, é fã do trabalho que o Ageu está fazendo. Antes de falar de mim, o Ageu, eu quero te parabenizar, cara. Assim, te parabenizo, e junto a você, obviamente, todo o pessoal que está nessa organização. O evento está maravilhoso, realmente. Eu estou podendo acompanhar, graças a Deus, tudo que foi feito até agora. E, cara, está sensacional.
eu acho bacana que estão acontecendo falhas, gente que cai a conexão, gente que volta, para mostrar para as pessoas que nós somos pessoas como eles, sabe, de verdade, que a gente não é aquele pai, aquele cara que está lá num lugar tão distante e inalcançável, que o que a gente faz é possível para todo mundo, inclusive é possível fazer até melhor. Então, o fato da gente mostrar para as pessoas que a gente é de verdade, eu acho que é muito bacana que está acontecendo isso. Então, eu consigo dar valor no defeito, que para muita gente está sendo um defeito. Eu acho que é uma vantagem a gente poder mostrar isso para as pessoas. E também, antes de qualquer coisa, porque eu sou um cara bom para esquecer as coisas, eu quero saudar o Edu de forma especial, porque eu sou um cara muito fã dele. O Edu tem um trabalho maravilhoso contando história, cantando histórias. Conheci ele, e quando eu conheci pessoalmente foi como se, cara, conheci um ídolo, sério, de verdade, sem babação, mas o Edu também me deu um presente muito bom agora recentemente. Ele me apresentou a Luana, uma ilustradora fantástica. Eu e o Marcelo Correia, que eu acho que todo mundo já conhece aqui também, estamos escrevendo um livro infantil para lançar no Dia das Crianças. A Luana entrou com a gente nesse projeto. Tá ficando lindo, 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 lindo. Sabe um negócio lindo? Tá mais lindo. Assim, você já viu pai achar filho feio? Eu nunca vi. Então, cara, e tá aí, eu sou o Renato do Contatório. Se deixar, eu falo demais. Eu sou o Renato do Contatório, eu tenho um aplicativo, minhas historinhas para criança dormir. E com essa brincadeira de contar histórias, antes que alguém se esqueça, Contatória veio da minha filha, que ela pedia todo dia: Contatória, papai, Contatória. E eu contava a Tória e falei, cara, eu tenho que ajudar essas pessoas, porque se tá fazendo bem para mim, porque a gente não consegue contar todos os dias, né, tem dia que a gente tá um bagaço, né, velho? Aí eu falei, eu vou gravar isso que eu vou ajudar mais gente. E aí nasceu o Contatória, comecei a falar de paternidade e tô aqui. Incrível, incrível. Eu vejo a música e a literatura sobre como, na verdade, como um dos caminhos para a transformação da humanidade. Eu acredito no poder transformador da leitura, porque eu acho que a leitura ela liberta e ela abre caminhos que a gente jamais teria ideia disso, né? Então, assim, quando você dá a uma pessoa o poder da leitura, você está dando a ela uma chave para abrir portas que a gente não sabe onde isso vai levar ela, né? Então, assim, eu acho que vocês dois têm aí essa missão de vida que é incrível, porque vocês estão proporcionando. Gente, tem aqui audiência internacional, Luanda, Angola. O que é isso, hein, Brasil? Vamos lá, né? Muito bem-vindo, pessoal da Angola aí. Bom, e aí eu acho que, a partir disso, eu queria começar perguntando para você, Edu, a gente tem aquele velho jargão popular: quem canta, seus males espanta. O que é cantar na paternidade? Qual é a importância disso para a criança? Então, eu acho que eu posso até contar como nasceu o Canta-Livro, que responde essa pergunta. Por favor. A ideia do Canta-Livro nasceu justamente por isso, né? A Duda, desde bem pequenininha, duas coisas que eu já decidi que eu ia fazer era contar histórias, e automaticamente, por gostar muito de música e por já gostar de compor, de brincar com as palavras, né, de criar músicas de tudo, eu comecei a fazer músicas desses livros, né? Como de qualquer outra coisa também, né? No nosso dia a dia, eu e Duda, tudo virava música, né? Então, assim, a hora de dar a comidinha dela, virava uma música da comidinha. E cada dia era uma música diferente, né? Então, essa rotina do cantar sempre foi muito forte aqui, sabe? Então, isso eu tô falando dela desde de piquititinha mesmo, assim. Ela teve uma fase ainda bem pequena, com 1 aninho e pouco, que eu pude me dedicar, assim, boa parte do meu dia era dedicado a ela. Na ocasião, eu podia fazer o meu horário de trabalho, minha esposa não, e aí eu abracei, né, uma parte, ela pegava um período na creche, e toda a parte da manhã até o início da tarde éramos só nós dois. Então foi um período de desenvolvimento muito interessante, muito intenso também, né? E aí a gente ficava com essa coisa do cantar, né? O cantar o tempo todo. Então tudo, eu ia dar banho, eu era cantando.
ia dar comida era cantando, ia dormir cantando. Então, assim, tudo isso, a mãe também cantava, né, na hora de dormir, em alguns momentos. Então, tudo isso foi marcando muito, e assim, a gente vê que marca porque a Duda hoje, por exemplo, está com 4 anos, e é muito musical, sabe? É muito musical. Hoje ela já compõe, ela já faz as musiquinhas do jeitinho dela, óbvio, né? Mas ela brinca de compor também o tempo todo. Eu tenho um vídeo da Duda até que é interessante, que ela com 2 aninhos e pouco, foi assim que a gente se mudou para São Paulo. Nós somos cariocas, mudamos para São Paulo, ela tinha 2 anos e meio. E aí eu até filmei isso, que ela pegou um livro, que eu estava lendo um livro, né, para adultos, não era nem um livro infantil, e ela foi passando as páginas, e só tinha letras, né? E ela começou a inventar uma história. Aí o menino, não sei o que e tal, e no meio da história ela começa uma música, cantando uma música sobre... E eu tenho isso em vídeo, assim. E ali naquele momento eu vi, caramba, como realmente faz diferença a gente estimular cantando. E quando eu falo cantando, né, às vezes pode ter um pai que está ouvindo a gente falando assim, mas eu não sei fazer música na hora, eu não sei compor. Não são músicas maravilhosas, incríveis, não são, sabe, gente? Então, assim, brincadeirinha, você pode pegar uma melodia que já existe lá, da borboletinha, inventa uma letra diferente, brinca com os momentos. Se não rimar, também não tem muito problema, sabe? Mas a questão da musicalidade, da brincadeira, mesmo que você não seja lá um cantor tão afinado, não se importe muito com isso. Acho que a brincadeira do cantar, né, rítmica, do jeito que você sabe fazer, ajuda muito no desenvolvimento. E o Canta-Livro acabou nascendo, sem querer me estender muito, mas só para fazer esse link, o Canta-Livro acabou nascendo dessas brincadeiras, né? Então, assim, quando eu vi que eu comecei, os livros que eu contava para ela, depois viravam musiquinhas, eu ia brincando de cantar, eu falei, poxa, isso pode também chegar a mais pessoas, assim como o Renato pensou com o Contatória. E daí foi quando eu comecei a gravar, comecei a gravar vídeos com a Duda, isso é uma coisa bacana, mas eu vou falar daqui a pouco para não ficar muito tempo falando direto. Comecei a gravar com a Duda, hoje a Duda não aparece nos vídeos do Canta Livre, daqui a pouco eu falo o porquê disso também, que é muito importante. Não, tranquilo, a gente está tranquilo com o teu horário, daqui a pouco começa o jornal hoje, a gente adentra o jornal e vamos... tipo, não, eu acho que essa coisa do cantar é tão incrível, porque meus vizinhos que eu digo que eu canto bem e entendo muito de música, sei que são, né, que dó, ré, mi, fá, sol, lá, si são notas, e a gente às vezes corrige a pessoa, né, essa nota aí tá errada, não sabe nem o que ela tá cantando. Mas eu acho que é incrível essa conexão. Eu lembro de um amigo que visitou a gente assim que o Arthur nasceu, e ele falou assim para mim, ele é médico, e ele pegando o Arthur, ele falou assim, nossa, cada dia eu inventava uma música diferente quando os meninos estavam pequenos, cantando com eles. E realmente aqui tem hora que a gente começa a cantar com o Arthur, e a gente pula de uma música para outra, mas acho que a conexão emocional que existe quando você canta com uma criança, quando você conecta com ela, acho que a música, ela tem essa capacidade de tirar também a timidez, né? Ela vai libertando a criança e a criança vai se sentindo livre para se expor, para se expressar. Então, é realmente incrível o poder da música na vida de uma criança. Renato, a gente sempre gosta de, assim, aqui, mineiro, né? Principalmente nós mineiros, cá do interiorzão, que as pessoas acham que a gente está o dia inteiro com um capim na boca e comendo queijo, a gente gosta muito de contar história. Então, assim, contar causos é uma habilidade do mineiro como ninguém, né? Na verdade, assim, a gente gosta de contar e de aumentar histórias. Então, assim, às vezes a gente viu um gato passando no terreiro à noite e no outro dia a gente conta que sim, passou uma onça no terreiro e todo mundo teve que se esconder e tudo. Como é que foi para você aí construir o Contatória e o que é para você contar histórias? Cara, primeiro que o goiano e o mineiro, a diferença é pouca, né? A gente fala porteira numa boa e segue. Aqui também a gente come queijo, a gente também masca o capim, não tem problema nenhum com isso. E cara, contar a história, como você disse, é uma coisa muito gostosa de se fazer. A gente conta história o tempo todo. Às vezes você não percebe que você está contando uma história, mas você está tentando conquistar a sua esposa lá, você está contando uma história, inclusive, algumas pessoas também fazem essa questão de aumentar nessa história da conquista aí. E, cara, você começa a contar a história para a sua filha, para a criança, você percebe
que você praticamente está fazendo uma hipnose com ela, porque a criança ela fica vidrada no que você está falando, no que você está fazendo. Então, assim, é uma prova de que a conexão é tão grande no momento da história, no momento da música. O Edu falou muito bem, aqui em casa eu tenho uma compositora de 4 anos também, a Marília, só que ela canta em inglês, só que é o inglês dela. E, cara, é o dia todo, O pessoal do Grêmio tá avisado aí que tem uma cantora e... Cara, ela é incrível, cara, e eu acho muito bacana, porque eu também gosto muito de música, e aí quando você chega aqui do nada, vem a sua filha que começa a cantar uma música do Oasis, que você ouviu com ela há um mês, que você não ouvia essa música, e estava na cabecinha dela, você percebe o quanto você consegue se conectar com as crianças. E aí você senta, começa a contar uma história, você vê que o mundo para, cara, para ela fica tão focada naquilo. Aliás, é o mesmo efeito do que a tela faz. A tela que a gente evita tanto, pelo menos aqui em casa, a gente tem uma limitação muito bacana de tela, e nada aquela coisa restritiva do tipo, meu filho não vai se envolver com telas. Não é isso, a gente restringe. E uma das formas de você restringir uma coisa que você não está afim que seu filho faça é oferecer uma coisa legal que você quer que ele faça. Então, por exemplo, se a gente combina aqui em casa, outra coisa, que doce só no fim de semana, é um combinado nosso, mas a criança quer comer alguma coisa, dá uma fruta para ela, você vai ter uma outra experiência. Então, a questão de você trazer a história para o dia a dia da criança, você consegue fazer muitas coisas. Às vezes ela te escuta mais na história que você contou, que você inventou, do que naquela ordem direta que você, como pai, às vezes quer impor para a criança e não funciona. E aí eu comecei, com um monte de história que eu tinha da minha infância e tudo, eu criei os personagens, e com os personagens que você fixa, você tem muito mais possibilidade de contar qualquer história, inventar qualquer coisa, dar um cenário qualquer para a pessoa, dar um evento de qualquer coisinha, vira uma história de 10 minutos. Aí é o suficiente para você prender a atenção da criança e desenvolver nela também aquela questão de criar suas próprias histórias, né? Acho que isso é incrível quando você você desenvolve isso na criança, né? Porque você vai desenvolvendo nela habilidades cognitivas e comportamentais. Talvez você vai levar ela a descobrir uma habilidade que pode, sei lá, fazer muita diferença na vida dela. Como eu disse para vocês nos bastidores, eu sou apaixonado com ler. Eu lia muito desde criança, né? A bibliotecária, ela chegava a suspeitar de que eu não estava lendo os livros, que eu estava querendo trocar sem ler, mas é porque eu lia muito rápido, eu gostava de ler, voltava e trocava o livro e ia lendo, e aí chegou uma época que eu lia os meus livros, a minha irmã pegava livro, levava o livro para casa e eu lia os livros da minha irmã, porque eu gostava muito de ler. Eu vi uma história curiosa que uma época na escola eu fiz uma campanha junto com a bibliotecária para a gente assinar uma revista, né, uma revista de circulação nacional, porque na biblioteca não tinha nenhum tipo de revista. Eu queria ficar lendo notícias e não tinha nada na biblioteca, não tinha internet, não tinha computador. Fizemos uma campanha e assinamos essa revista. E eu gosto muito de ler. E aí, assim, só dizendo para as pessoas o quanto a literatura transforma, porque os meus pais, eles têm apenas o ensino básico, eles não concluíram nem o primário, o que seria hoje o 5º ano, mais ou menos. Mas ambos escrevem, fazem conta muito bem, e eu sempre vi o meu pai lendo. O meu pai lê muito até hoje, então eu sempre dou a ele de presente, e depois de um tempo eu percebi que ele gosta de ganhar livros, então eu sempre dou livros de presente para ele. Isso me inspirou a ler. E as pessoas, assim, o quanto a literatura transforma, a leitura transforma, porque quando você fala, eu conto uma história, eu meio que estou hipnotizando a minha filha, mas é que você está levando ela, né, que eles chamam até na psicologia ou em algumas outras áreas de pensamento, de comportamento, que você está levando a criança a enfrentar de um outro jeito aquilo que ela talvez teria que enfrentar de forma grosseira. Quando o Edu chama ali a filha dele para cantar, e aí eles cantam ali canta a musiquinha e dá uma dada situação, isso, né, você pega aí grandes musicais como Os Miseráveis, né, é uma tragédia social se você olhar aquilo ali, né, todo o sofrimento, mas eles cantam em meio ao sofrimento, né, a gente tem aí, não errando o nome do filme, A Vida é Bela, Renato, que o pai conta histórias para o filho durante a guerra para trazer a leveza do enfrentamento ali que o filho está tendo. Eu queria perguntar para você, Edu,
em dias que a gente vive tão pesado, tão conturbado, né? Eu não sei se a gente vai ficando mais velho, ficando mais sensível para as notícias, ou se realmente o mundo está mais pesado. Mas, poxa, a gente acordar com notícias, né? Como uma menina de 10 anos grávida, né? Nesse país, em pleno 2020, com tanta tecnologia, e a gente achando que o mundo está tão avançado. Como a música e a contação de história pode ser usada para educar os filhos, para tentar construir nesses filhos um mundo mais leve e até mesmo para falar de assuntos tão sérios com os filhos de uma forma mais leve. Como que você vê isso? Como que você vê o seu trabalho, a música, como um caminho para isso? Não, realmente você tocou em assuntos que a gente não gostaria de estar acompanhando agora, né? Essa questão da menina e, enfim, quantas outras coisas. A gente realmente não tem como blindar nossos filhos disso, né? Claro, hoje a minha com 4 anos, óbvio que ela não está acompanhando esse caso, né? Mas realmente quem está aí, tem filhos um pouco maiores, com certeza está tendo que explicar algo desse tipo que não era para ser explicado por pai nem mãe nenhuma, né? Até porque não tem explicação. A importância, né, das histórias, eu acho que contar, cantar, eu acho que tem realmente tem esse poder, né, que a gente sabe. A gente vê quantas obras hoje de literatura infantil que são escritas para poder falar de temas que muitas das vezes são complicados de se explicar, né? Então, isso facilita muito. Eu tenho um monte de relato de um monte de gente que resolveu questões que não conseguia resolver de jeito nenhum com um livro, sabe? Não tem muito tempo, deve ter uns 3, 4 meses, um amigo meu se separou, né, da esposa. Ele tem 2 filhos, um casal, e a menina mais velha passou e ok. Assim, entendeu, né? Ela já está com, acho que 9, 10 anos, mais ou menos, né? Então, ela digeriu com uma facilidade maior, pelo menos pareceu, né? Claro que a gente não conhece o interior de todo mundo, né? Principalmente na criança. Mas o menino mais novo, ele teve muita dificuldade, muita. E aí esse meu amigo falou, cara, eu não sei, não estou conseguindo conversar com ele, sabe? Ele tentava falar e o menino não recebia. E aí eu indiquei alguns livros para ele, sabe? Infelizmente, como eu não planejei essa história, eu não vou lembrar, mas teve um livro que eu indiquei para ele que deu um resultado muito bom. Mas é um livro que conta a história de um reino que se dividiu em 2 partes, sabe? E aí, mas tudo no reino corta no meio. Então a cama só tem a metade de um lado, a metade do outro. E aí o príncipe lá, né, o filho do rei e da rainha, ele fica tentando entender aquela coisa, mas assim, eles usam essa linguagem, né, muito lúdica para falar da separação e depois mostra como que isso pode conviver, entendendo essa separação, essa divisão das coisas, mas fazendo com que tudo aconteça em harmonia. Então, por exemplo, assim como esse, tem muitos livros que servem de muito apoio para os pais, né? Se você for ver qualquer coisa, qualquer assunto, praticamente hoje, tem um livro para ajudar a tratar. Isso é muito claro, massa, né, cara? É incrível. Legal. Renato, a gente tem aquele filme, eu até fiz uma consulta aqui do Google, porque assim, eu sou cinéfilo, deu para entender ontem de manhã, quando eu errei gravemente o nome do filme, eu entendo muito desses filmes, né? Eu sou capaz de juntar com o Nicolas Cage no meio da rua e falar, bom dia, Will Smith, tudo bem? E segue a vida. Que eu não gravo o nome de ninguém. Mas no filme As Aventuras de Pi, que é um filmaço, que é um estilo de história que eu gosto, que é aquela que te prende do início ao fim, porque você quer saber o desfecho, você termina o filme se perguntando, né, se aquele tigre era um tigre de verdade, ou se era a mãe do Pi que estava ali, né, e se o conflito o tempo todo era mãe e filho, pela sobrevivência.
E aí eu queria perguntar para você, né, com certeza os pais que estão nos ouvindo, claro que eles queriam escutar uma história, mas a gente não vai contar, como que é para você construir essas histórias, assim, e pegar os personagens e trazer para a história e talvez aproveitar a história para contar alguma coisa, para ensinar alguma coisa? Cara, eu acho assim um ambiente perfeito, sabe? Para você chegar em qualquer tema que você queira através de uma história. Porque você faz metáfora, qualquer um pode voar, qualquer animal pode falar. Então você pode trazer vários elementos. Por exemplo, dos meus personagens aqui, ó, todos eles, cada um tem a sua personalidade própria. Então eu consigo trazer, eu tento trazer para cada situação aquele personagem que eu acho que se daria melhor, que talvez, quem sabe, até sofresse um pouco mais com aquela questão, para que ele conseguisse sair dela, sabe? É onde você dá a sugestão para a criança de maneiras de como ela pode sair daquilo, como ela pode contornar aquilo, como ela pode crescer e aprender com aquilo. Então é muito bacana. E você não pode privar a criança de fantasiar. Deixa fantasiar. A criança está imaginando coisas, está imaginando situações. Cara, eu vejo as minhas meninas brincando, elas brincam muito de bonequinha aqui, e, cara, é incrível como saem histórias dali, sabe? E algumas coisas, eu gosto de contar sempre, Edu e Ageu, que a história ela é uma via de mão dupla. Porque não é só você contar história para a criança para instruí-la de alguma coisa, para sugerir alguma coisa. A criança te conta a história também quase o tempo todo, onde você, se tiver um pouco de percepção, vai perceber coisas que estão acontecendo com ela, o que está incomodando ela. Então, é muito bacana você ouvir também o seu filho para ver o que está acontecendo naquela cabecinha. Eu acho que você trouxe um elemento aí muito bacana, porque dentro disso que a gente está falando, um dos tabus, a gente ainda está em 2020, e um tabu é ensinar a vida, saúde sexual e reprodutiva para as crianças. Tá? E aí agora eu já falo como profissional da saúde pública, em 10 anos de estrada, você quer ver ter tabu, é você ir a uma escola pública e pedir para falar sobre saúde sexual e reprodutiva. Eu me lembro do início da minha carreira profissional que a gente foi fazer um projeto na escola e pedimos para a gente falar sobre saúde sexual e reprodutiva e que queríamos, né, e deixamos, as inscrições estão abertas para quem quiser participar do grupo. Sabe quantas pessoas se inscreveram? Um menino que, sabidamente, ele era homossexual e não sabia como expressar isso. Ele estava literalmente dizendo para a escola, né, dá para vocês criarem espaço para a gente conversar sobre isso. E aí, e aí a escola não abre, às vezes, espaço para isso, e a culpa não é dos professores, porque a gente tem professores incríveis espalhados pelo Brasil. Eu acho que a coisa começa lá, aí perto de você, Renato, em Brasília, quando você, às vezes, tem um ministro que, às vezes, não vai pensar nisso como uma saída. E a gente precisa de pegar isso, não só saúde sexual e reprodutiva, mas a gente precisa de pegar várias outras coisas, seja de valores morais, éticos, e seja até mesmo para falar de relacionamento interpessoal, igual a gente conversava ontem sobre racismo, né, e o quanto é escasso a literatura sobre negritude no Brasil, principalmente a literatura infantil. Eu queria perguntar para vocês dois, e eu queria ouvir o Edu e depois o Renato, como que a gente pode usar a história, como que a gente pode usar a música para conectar pais aos filhos, né? Eu acho que vocês já falaram um pouquinho disso, mas eu acredito que tem algum pai ou alguma mãe ou alguém que pensa em ser pai ou mãe assistindo e que deve estar pensando assim, como que eu posso começar a contar a história para o meu filho, como que eu posso cantar para o meu filho, porque às vezes existe aquela coisa pregressa, né, Edu, que a pessoa um dia foi cantar na escola, foi fazer um teatrinho e foi bloqueada. Ela foi bloqueada, alguém, né, criticou ela, sei lá, ela errou, ela fez xixi na calça durante a peça, e aí ela ficou tão nervosa e envergonhada que nunca mais ela fez teatro, nunca mais ela cantou, ela se bloqueou para isso. Como que vocês diriam para os pais que querem começar a contar história, cantar histórias para os filhos? Qual que é o ponto de partida, vamos dizer assim? Pode ir, Edu. Então, acho que
pode sim ter situações, como você falou, né, de um bloqueio que já vem de muito tempo por algum episódio que possa ter acontecido. Mas quando a gente fala de relação com nossos filhos, acho que é importante a gente lembrar que a gente já tem alvará para ser ídolo. Né? Então, incrível, assim, gostei dessa alvará já está emitido. Acho que agora só depende de você colocar em funcionamento, sabe? Então, eu acho que os nossos filhos sempre vão olhar para a gente com outros olhos. E muito, muito entregues, né? Geralmente eles são muito entregues, desde que você também seja entregue. Então, assim, acho que se bloquear para eles não vale a pena. Não vale, porque eles sempre vão dar uma atenção diferente. O olho vai brilhar. Se você fizer com amor, o olho vai brilhar. E aí não importa se você vai cantar de um jeito ou de outro, como eu falei aqui anteriormente, mas eu acho que a vontade, fazendo isso com amor, seja contar as histórias, seja criar coisas juntos. Então, assim, por exemplo, no Canta, eu vou falar aqui de um episódio do Canta Livro, que a gente faz lá, que pode até ajudar esses pais, né? Toda quarta-feira eu faço uma live, que é a live de história improvisada, né? Onde a gente tem 3 crianças convidadas que entram em determinados momentos e a gente vai construindo uma história junto. Todos os espectadores vão juntos, mandando as ideias por escrito. Então, as crianças vão falando, os pais vão escrevendo. Ah, fala que aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Então, a gente vai pegando as ideias, a gente junto constrói essa história. E depois, já tem alguns meses que eu comecei a fazer essa live, agora vai virar livro, as histórias criadas ao vivo vão virar livros lá também. A gente começou a divulgar ontem o lançamento do primeiro livro. E aí o bacana é que depois dessa live começou a chegar relatos de pais e mães falando que depois que os filhos começaram a ver a live, eles começaram a querer criar histórias juntos dentro de casa, sabe? Então, assim, nasceu uma atividade dentro da família que é simples, que não precisa de nada para fazer, só de imaginação, né, e alegria. Então, assim, acabou nascendo impulsionada por essa brincadeira que a gente faz toda quarta-feira lá no Canta Livro. Então, coisas desse tipo, né, que às vezes acho que é nosso, né, a coisa do dificultar. Ah, mas aí para eu conseguir fazer eu teria que saber tal coisa, eu teria que ter feito curso disso, ou eu teria que ter recurso, eu teria que ter um boneco, um fantoche e tal. Acho que a gente às vezes dificulta demais. E aí vamos lembrar daquela frase antiga que diz que o ótimo é inimigo do bom. Então vamos pegar, vamos fazer o que já está bom e vamos começar. Entendeu? Começa com amor e aí vai ver que a coisa vai andar. Depois faz o ótimo, se der. Exato. Você deu uma deixa aí que eu queria perguntar para o Renato, fazer essa pergunta para ele, porque eu vi seu post hoje convidando para a conferência, Renato, e eu já fiz demais o que você fez hoje, postou lá, né? Você fez boizinho com... Aquilo é goiaba ou é manga? Quem cara que caiu do pé? É manga. Manga. E quem nunca fez, né? Boizinho com jiló, com manga, com uma batata, alguma coisa, né? Alguma coisa escondida da mãe, brincou com sabuco, né? Eu tenho ótimas lembranças da infância brincando no terreiro e quero retomar isso com o Arthur, porque, aliás, ser pai de novo, né, de menino e de menina, poder você brincar de novo com a desculpa que tá brincando com seu filho, e eu fazia altos curraizinhos ali no terreiro, né, com cerquinha, com linha, e fazia ali, colocava os boizinhos e ficava horas brincando com aquilo ali. O brincar e o brincar contando histórias, né, você deixar a criança fazer a história é algo muito rico. Renato, queria que você contasse essa história aí de hoje, como é que foi fazer os boizinhos de manga com as meninas e como é que é isso, lançar a mão disso que o Edu falou, eu tenho algo dentro de casa que pode virar uma história bacana, como é que os pais podem fazer isso? Então, cara, eu acho que o Edu pegou um ponto tão fantástico, cara, para dizer que você não precisa do recurso, você não precisa da grana, você não precisa do treinamento, você precisa, cara, primeiro é olhar para o seu filho, básico. Olha para ele, tenta ler o seu filho. Às vezes, a grande maioria dos pais não faz isso. Eu recebo feedbacks, às vezes, de muitos avós que querem contar história para os filhos. Por quê? Por que o avô tem esse espaço, historicamente, de sentar o netinho no colo e contar uma história? Porque nós, pais, estamos correndo com a vida trabalhando. Agora, se você consegue
Até o pessoal, o Marcos comentou ontem aqui, o Marcos Simas ontem na live, se você colocar na agenda o seu filho, você vai ter horário para ele. E se você vai ter horário para ele, você vai ter que olhar para ele. E estar com seu filho não é colocar o telefone, a televisão e um monte de coisa aqui e ele ficar do seu lado, não. É ficar você com ele e ele com você. Feita essa conexão, cara, a gente até está trabalhando esse tema lá no nosso livro, lá eu e Marcelo, do filho tentando falar com o pai, e o pai lá todo envolvido com o trabalho, tentando com a mãe toda envolvida com coisas, e o menino vai escapar em algum lugar, em alguma coisa, que vocês só vão descobrir quando vocês lerem o livro. Ou se não, ouvirem a música, né? Porque vai ter livro, venda nas melhores podcast. livrarias do Brasil. Não, vai ser moleza achar. E aí, a gente vai até contar lá no Canta Livro depois, que vai ter música, né? Vamos ter que cantar lá. Opa. E aí, cara, assim, você tem todas as ferramentas que você precisa. Ah, mas então, como a gente estava falando do recurso, eu não tenho fantoche. Com o fantoche é muito fácil mesmo, mas perceba que se você começar a história com o fantoche, lá no meu carro tem um fantoche da Ana, da Frozen, que as meninas ganharam uma vez. Ela é minha companheira do carro. Quando elas entram, aí tem a Ana bacana. E aí, cara, toda vez tem uma história com essa Ana bacana. E de repente eu tô lá dirigindo e começa assim, oi, senhor Renato. Aí eu falo, oi, Ana bacana. É uma das meninas lá brincando comigo. Então, esse mesmo recurso que te faz, que se você pensa, nossa, a minha saída é ter um fantoche, ele vai chegar uma hora que ele vai estar escasso, vai estar limitado. Você tem que buscar o simples. Se você consegue ir para um parque e observar lugares diferentes nesse parque, você já observa que você tem um monte de ferramentas e coisas que aconteceram para você contar uma história. Você pega uma manguinha, a manga de fazer aquele bonequinho não foi nem ideia minha, foi minha sogra, que ela falou assim, quando eu era criança, eu fazia bonequinho, boizinho de manga. Eu falei, opa, vou virar fazendeiro. Só que ela fez um boi de 3 pernas para minhas filhas. Eu falei, não, eu vou colocar 4, só para ele não cair, porque tava difícil. É você, Saci Pererê, vamos lá. E, cara, eu vou te falar uma coisa, o boizinho de 3 pernas é outra história, que você trabalha uma série de temas. Sim. Mas aí eu fiz a cabeça do boizinho. Coisas, inclusão e tudo. Exato, então você vê uma coisa que, as pedrinhas, quando a gente vai lá pro meio do nada, assim, as meninas pegam pedrinhas e as pedrinhas viram uma série de histórias que elas criam. Então por que você não pode estar junto? Olha para ela, vê que história que ela está contando. Você achou legal? Pega aquele elemento daquela história dela e traz para uma outra história, traz para uma outra situação. Quando sua filha estiver lá chorando com um problema, que criança também tem os problemas deles, eles sofrem também. Então, quando ela estiver lá com um probleminha dela sofrendo, você fala assim, nossa, sabe o que eu fiz uma vez nessa brincadeira? Eu peguei uma dessas pedrinhas e trouxe para casa. E lavei ela, tudo, e falei assim, gente, essa pedrinha ela é tão especial, ela é a pedrinha da calma. Ela é incrível. Você, quando estiver nervosa, filha, você pega essa pedrinha da calma, você vai ficar calma. E você acredita que tem dia que ela vem, eu vejo uma pegando e levando a pedrinha para outra. Não, minha irmã, fica aqui, para você ficar calma. A pedrinha da calma. Então você criou um recurso que estava no chão, jogado, que serviria para nada, absolutamente nada. Vamos patentear e distribuir isso para o Brasil. Cara, e se você não tem pedrinha, você inventa. Eu coloquei aqui também, inventei um círculo que tem uns raios azuis que sobem na porta. Aí na porta que a gente passa para os quartos. Porque criança, quando tem um problema, corre para o quarto, né? Assim? Então, na porta que entra para os quartos, tem uma bola, um círculo no chão, e sobe uns raios azuis, e esse raio, ele é incrível, que quando você está passando lá, assim, ó, triste, você pisou naquele raio, você fica feliz. Cara, isso, olha que bobagem, não tem raio nenhum lá. Não, que elas não me escutem, mas não tem raio nenhum. Mas quando elas passam lá, muitas vezes elas falam, papai, passei lá na porta e tô, ó. Então, uma delas tá comentando aqui. Pode falar, Edu. Rapidinho, vou deixar só uma dica aqui. A ideia do raio azul é maravilhosa, é um recurso que realmente funciona muito. E deixar até uma dica. Eu fiz há 2 semanas atrás, eu também faço live com autores, e eu fiz uma live na outra segunda, né? Ontem também foi com um autor incrível, a gente falou de muitos assuntos legais, mas eu fiz com o Jonas Ribeiro, que é um autor de nada mais nada menos que 150 livros, mais de 150 livros, né? Um cara incrível. E o Jonas tem uma trilogia de livros, né? Que cada livro é para uma faixa etária, muito bacana, e é justamente falando de algo muito parecido com os seus raios, viu, Renato? O primeiro é o banho de cores, o segundo acho que é chuva de cores, e não sei o que, é tudo de cores, né? E o conceito é esse, eles criam um chuveiro, onde eles escolhem uma cor que vai sair desse chuveiro, e aí essa cor, ela muda ali o
o ânimo, as emoções, sabe? Então, eles vão usando isso. E aí, aos poucos, a mãe cria, isso passa para os filhos, e é bem bacana, bem bacana. Então, vale Isso a é pena incrível, procurar. porque eu vejo assim, a indústria, né? A gente tem, né? Isso não é, vamos dizer assim, isso não é frase de um socialismo revoltado, mas a gente sabe, por exemplo, que hoje muitas indústrias de brinquedos infantis, elas contratam, né, neuropediatras para que, de fato, eles deem comandos, deem orientações para que os brinquedos sejam elaborados de forma que capte a atenção das crianças. Há um mercado capitalista por trás do mundo do entretenimento. Isso aí a gente, independente de qualquer posição que você tenha, política, filosófica, há um capitalismo por trás disso, e o mercado quer que você cada vez consuma. E às vezes a gente, enquanto pai, a gente se decepciona quando você vai lá e compra aquele brinquedo e você dá para o seu filho e ele curte mais a caixa do brinquedo. Ele curte mais a caixa do brinquedo do que o brinquedo que você deu para ele. Porque para a criança, aquela caixa, ela faz alguma coisa que o brinquedo não faz. Ela tem uma textura, ela tem uma figura, ela abre e fecha de um jeito que o brinquedo não vai chamar tanto a atenção da criança. E falando sobre isso, eu quando trabalhei com educação infantil na igreja, trabalhei um período de mais ou menos 8 anos, e eu me lembro que eu tinha que contar histórias bíblicas para as crianças, né? E tinha que lançar mão de recursos para contar histórias e pegar elementos e tudo para contar as histórias ali. E a melhor história é quando você, às vezes, traz o personagem da história, você consegue colocar o personagem no mundo da criança ou a criança no mundo do personagem. Isso é incrível, porque a criança, ela sente uma empatia tão grande com isso, uma capacidade tão grande de fazer tudo isso. E às vezes eu vejo muito isso nos dias de hoje, que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quando o Renato falava de telas, por quê? Porque às vezes você não vai encontrar, né, no que eles chamam no storytelling, que vocês dois devem conhecer muito bem mais que eu sobre isso, que é a saga do herói. Às vezes os filmezinhos que estão prontos não trazem tanto isso. Às vezes eles querem trazer um treco para animar a criança, para segurar a atenção da criança e tal, mas eles não trazem. E às vezes contar uma história, você vai conseguir construir ali a saga do herói com a criança, né? Você vai, por exemplo, pegar o menininho que não conseguia estudar, que não conseguia aprender, que não sabia ler, e aí ele se esforçou, e ele estudou um pouquinho a mais, e ele deixou de sair com os coleguinhas um pouquinho, e ele deixou de pegar pirraça, e ele conseguiu aprender. E aí você consegue levar seu filho a isso. E aí eu queria perguntar para você, Edu, a música, ela, além de todos os benefícios que a gente falou, ela também é uma ferramenta de ensino e é uma ferramenta de aprendizagem, né? E graças a Deus a gente está com uma tecnologia um pouquinho mais evoluída, de forma que a gente consegue usar assim, temos visto, né, vou resumir assim, a gente tem visto diagnósticos mais precisos e mais precoces de coisas que talvez no passado não eram dado tanta atenção, quanto, por exemplo, minha gambiarra começou a cair aqui, gente, o meu esparadrapo estava segurando o celular. Depois eu posto nos achei que fosse um terremoto. Foi um terremoto aqui, falamos ao vivo do Japão. Mas aí, o que ocorre? A gente tem cada vez mais crianças sendo diagnosticadas com dislexia, com TDAH, e muitos pais, eles veem a medicação, o tratamento, como a única via de enfrentamento disso. E lembrando aí de alguns filmes, a gente tem vários outros exemplos aí de filmes e de histórias que os pais conseguiram enfrentar uma situação muito delicada. Tem um filme que eu sou fãzaço, que é O Óleo de Lorenzo, que é quando uma mãe busca a cura para o filho. E eu queria te perguntar, Edu, se você tem experiência com isso, se você já recebeu feedback de pais, de mães, que usam a música, usam as histórias para a educação dos filhos, para ensinar os filhos a aprendizagem secular, vamos dizer assim, o ensino secular. Não, muitos, né? Muitos
realmente isso é uma coisa muito constante. Desde que eu comecei o Canta-Livro, na verdade, eu comecei antes do Canta-Livro, né? Eu já era autor, já escrevia para crianças. Então, eu já comecei uma interação muito bacana com pais, né? Então, assim, os relatos vêm desde sempre, porque mesmo antes do Canta-Livro, eu já fazia músicas para os meus livros, né? Eu já fazia contação de histórias e a coisa de criar músicas para os meus livros eu já fazia, já tinha essa interação direta. Então, assim, desde antes até do meu perfil ser Canta-Livro, né? Que era o mesmo perfil, tinha o meu nome, eu mudei para Canta-Livro. Vem sim vem essa interação, vem essa resposta, né, dos pais, mas também hoje eu recebo muito de educadores, sabe? Pra você ter uma ideia, assim, quase que diariamente eu recebo isso. Ontem, por exemplo, até compartilhei professores usando as músicas que eu faço no Canta Livro como complemento das aulas, sabe? Então, assim, como eu abordo músicas de livros, né? Eles pegam esses livros e aí criam a aula em cima desse livro e aí usa a música para intensificar tudo, sabe? E aí, de vez em quando, sobe lá os vídeos das pessoas marcando Canta-Livro. São professores em aula, agora muito em aula online, né? Porque é o que está tendo, mas usando a música também para intensificar isso, né? Usando como recurso de aula. Isso realmente é importante, é muito importante. E, claro, muito gratificante, né? Quando a gente está aqui fazendo a coisa e, de repente, você vê alguém falando... não, e também chega muito assim, professores falando, eu posso usar suas músicas em sala de aula? Eu falei, é para isso que a coisa foi feita, então vai. Deve. E isso é muito legal. Tem certas... Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, até para falar, né? Você falou do que os seus pais tiveram pouco estudo, né? Os meus pais também. Meu pai, que também estudou só os primeiros anos ali na escola, ele também era um cara que leu muito, sabe? Ele foi um menino pobre, assim, bem pobre, morava na zona rural, no Rio de Janeiro, mas sempre foi muito esforçado, assim, de ler, de buscar, sabe? E meu pai virou compositor, né? Então, assim, eu vou só falar rapidinho que o meu pai, como a gente está falando de paternidade, meu pai teve uma importância muito grande. Eu costumo dizer que o Canta-Livro, o meu pai não conheceu a minha filha. Meu pai morreu em 2011, minha filha nasceu só em 2016. Mas eu costumo dizer que eles são sócios no Canta-Livro, porque o meu pai, eu comecei a brincar de compor ainda criança, ouvindo as músicas do meu pai e fazendo paródias das músicas do meu pai, né? Então, assim, eu ouvia muito ele cantando. Meu pai cantarolava dentro de casa o tempo todo. Então, isso é a música fazendo o meu desenvolvimento ainda enquanto criança, sabe? E aí eu fui desenvolvendo, ouvindo meu pai cantando, ouvindo meu pai compondo, e aí comecei a pegar as músicas dele e fazer as paródias que eu fazia, sempre com as bobeiras de criança, né? Ainda era bem pequeno. Então, assim, nasceu essa vontade de compor, né, de viver a música, veio muito do meu pai, por ter nascido nesse berço ali. E quando minha filha nasce, eu já era roteirista, comecei a escrever para criança, né? E aí, enfim, lancei livros e tal. E, de repente, eu começo a juntar o que meu pai passou para mim com o que eu via que a minha filha gostava e que ia ajudar no desenvolvimento dela, entendeu? Então, com isso nasceu o Canta-Livro. Então, foi uma coisa que veio do meu pai, da minha filha, e a gente está falando de paternidade aí o tempo todo. Muito massa, cara. Acho que não sei se eu já contei para vocês que eu sou fã desse cara. Já falei não, né? Tá, então, falando em fã, Renato, eu queria te perguntar justamente isso. A gente sabe que você recebe sondagens direto de Hollywood, Disney, essas coisas. Assim, você tem um aplicativo, né? Então, certamente, em algum momento, alguma criança, amiguinha das suas filhas, que são lindas, a propósito, escutou a sua voz, escutou o seu personagem. E conta aí pra gente se já teve algum episódio de essas crianças encontrar com você e você imitar o personagem para elas, como é que foi a reação dessas crianças, como é que é a reação da criança ao encontrar com o personagem que talvez ela tanto gosta?
Esse cara devia estar na televisão, né, cara? Olha só, ele consegue pegar uma palavra que você fala, ele te joga uma pergunta massa dessa. Mas olha só, só antes de responder a sua pergunta, eu queria comentar o que o Edu falou rapidamente sobre a questão da música. Edu, aqui em casa a gente tem uma brincadeira agora que tem hora que é terrível. Adivinha qual música eu tô na cabeça? Toda hora, vem um e fala, adivinha qual música eu tô na cabeça? Cara, e sinceramente, a Marília, a minha caçula, ela é tão esperta que você pode falar todas as músicas. Quando você percebe que você acertou a dela, ela fala, Aí ela faz assim, joga o olhinho lá pra cima e vai tentar lembrar uma que você não falou, pra dizer que era aquela. E quando ela percebe que você errou bastante, ela fala, a primeira que você manda acertou, papai, era essa mesmo. Então, assim, é muito bacana esse ambiente musical que você fala de cantarolar, não só eu, mas as meninas também, o tempo todo, os três aqui brincando. E tem um tal de Marcelo Corrêa aí, que bota umas músicas na cabeça da gente, que é o dia inteiro aqui, assim, sou formado em yoga, sou na minha. Ah, meu Deus, como esse cara prega na cabeça da gente. Mas em relação ao que você perguntou, Ageu, é muito gostoso, é muito interessante, cara. É porque assim, eu dou valor à parte visual toda, eu acho bacana, eu acho que cada um tem seu estilo de contar história. O estilo que eu escolhi é o estilo que tem a voz unicamente. Isso tem um outro valor, que a criança tem que imaginar tudo que está acontecendo, você trabalha muito da criatividade, da imaginação dela. Aqui você tem um desenho da farofa, da minha girafa, mas se eu não tivesse esse desenho, você poderia imaginar qualquer girafa, de qualquer tamanho. Tá? Bastava eu dizer para ela, farofa é uma girafa muito grande, tão grande, que as palavras demoram a chegar até a sua boca. Então, você contando uma coisa dessa, a pessoa vai criar aquela farofa na cabeça dela. E isso é muito bacana, eu gosto de fazer com que as crianças trabalhem isso. Então, como além dos 10 personagens, 11, eu tive que criar a Mari, tá? Irmã da Malu, porque senão eu tinha problema aqui em casa, sabe? Então, eu criei os personagens e tem eu, Renato, que conta a história, o narrador da história. Então, não é tão incomum assim. A parte do Hollywood deve ser alguma cidade mineira aí que chama Hollywood, que eu não conheço, gostaria de conhecer. Mas tem casos que você vai na escola e as crianças, cara, já te sacam já perceberam. E fica assim, teve um dia que uma criança me falou assim, o pai falou assim, esse aqui é o cara que conta as historinhas que você escuta toda noite. A criança olhou, cara, um cara barbudo, careca, gordo, com cara de feio assim, não é possível, não é ele, não. Aí ele falou assim, eu duvido, o menino falou desse jeito pra mim, me desafiou mesmo, assim. Eu falei assim, você duvida de qual parte, menino? Aí ele ficou assim. Eu falei assim, você tá duvidando ainda? Não acredito que você tá duvidando de mim, rapaz. Aí ele ficou assim, faz o vovô. Aí começou pedindo que eu fizesse as vozes. Aí eu fiz todos que ele pediu. E aí ele ficou assim, tipo, realizado, cara, é ele mesmo. Aí ele validou, assinou embaixo, ele autenticou tudo, agora é ele mesmo. E é muito gostoso, eu me divirto pra caramba com isso. E o dia que aconteceu esse caso, eu tava num daqueles dias que eu não tava tão bem, sabe? Porque, assim, é um segredo para vocês também. A gente, pais, na hora que tem dia que a gente tem uns dias ruins, que a gente não tá feliz, não tá legal para contar história, né? E esse dia não tava legal, cara, mas esse menino me jogando esse desafio, me deu uma alegria no coração, sabe? Para falar assim, cara, eu tô chegando em tanto lugar, tô tentando ajudar tanta gente e algumas eu consigo, sabe? Eu até agora vi uma pessoa que comentou aqui, fez uma pergunta dizendo que a gente fala sobre ter tempo com criança, mas a gente indica livro. Cara, você sentar com seu filho, ler para ele, ou ler com ele, a Camila está começando a ler, ela lê também aqui para mim, e que legal vocês dois lerem a mesma história e poder bater papo sobre aquela história. Gente, é muito fácil você usar esse tempo do livro como tempo de conexão. Basta que você use, claro, não é só falar, não, eu vou dar um livro pro meu filho e vou para lá jogar videogame. Sim, não, eu tô falando que vocês façam juntos. Isso é muito importante, né, quando vocês colocam isso, porque, por exemplo, eu lembro da minha trajetória na escola, né, eu sempre, eu sou muito alto, no meu 1,65 m, então eu sempre fui o pequenininho, mas eu lembro em vários momentos da escola, de algumas peças mesmo, de outras turmas, que não era minha turma de escola, que às vezes eles me chamavam para ser o narrador, por causa da minha habilidade de leitura. E aí eu desenvolvi também o lado ruim, né, de que às vezes eu ouvia as pessoas ler dentro da sala, e se elas lessem errado, eu corrigia mentalmente, faço isso até hoje, mas
porque, assim, eu fui vendo o quanto a leitura era importante. Eu lembro de um evento grande que teve na escola e tinha que ler um texto. Olha que coisa. E tinha uma palavra no texto que não era uma palavra em português, que era status. E alguns dos meus colegas, né, isso lá 20 anos atrás ou mais, não conseguia falar a palavra, o cara que ia ler, né? E aí o professor me chamou e pediu que eu lesse o texto para ele. E ele falou assim, nossa, você falou a palavra sem eu explicar como que pronunciava ela. E então você vai narrar o texto. Porque existe isso, a leitura ela vai transformando, ela vai abrindo caminho para as pessoas, isso tudo. E é uma outra coisa que eu me lembro curioso, né, isso já agora não tem muito tempo, eu li o livro O Caçador de Pipas, não sei se vocês leram, Khaled Hossein, que é uma literatura afegã de altíssima qualidade. E quando eu li o livro, é um livro sobre amizade, não dando spoiler, e eu literalmente me sentia passeando em Cabul, quando ele contava as histórias, porque ele traz tanto elemento, tanta riqueza na literatura dele, que eu me sentia passeando ali. Quando eu fui assistir o filme, eu xingava o filme do início ao fim, eu falava que absurdo, como é que acabaram com o livro desse jeito? Isso não chegou aos pés do livro. Por quê? Porque o cara, ele escreve tão bem, que ele criou na minha cabeça um imaginário tão incrível sobre o Afeganistão, que eu não aceitava qualquer outra versão que não fosse a que eu criei na minha cabeça. Então, assim, eu acho que quando a gente usa tudo isso que a gente conversou aqui, de música, de história, para você ensinar para a criança, seja ela preta, branca, baixinha, gordinha, seja que ela tem um problema no olho, seja que ela tem um probleminha na perna, que você ensina para ela, através da leitura, da música, que ela é linda, é importante, ela é forte, ela é única no mundo, ela não vai aceitar nada menos do que isso, né? Por quê? Porque você vai preparar ela para isso, né? E eu acho que, assim, a gente poderia ficar aqui, fazer um especial de fim de ano da Globo aqui falando sobre isso, porque é um assunto que rende, mas a gente já tem que caminhar para o fim. Então, eu vou jogar a bola para o Edu, para fazer as considerações dele aí, e depois para você, Renato, porque o Esdras está querendo fazer um sorteio aqui. Vamos lá, Edu. Eu vou tentar rapidinho falar, né? Você falou sobre isso, sobre tratar e mostrar diferenças, tudo. Eu tenho um livro chamado A Coroa da Princesa Sonhadora, que é o primeiro livro com uma personagem com microcefalia, sabe? Mas acaba sendo um livro que eu costumo dizer que é um livro sobre padrões, sabe? Assim, então, ele trata sobre padrões de uma forma, porque é uma princesa, né? Uma princesa que tem toda a posição de princesa, e é uma menina que tem microcefalia, e aí a gente fala das classes sociais e tudo, da amiga dela, que não é de uma família real e tudo. Então, assim, esse livro foi muito bem trabalhado, e é muito bem trabalhado em sala de aula, por causa dessas questões, né? Você consegue meio que quebrar os padrões e mostrar tudo de forma diferente, sabe? Então, assim, a criança entende do jeito que ela vai se envolver ali na história, né? Então, realmente, assim, a gente está acabando o tempo, não posso falar muito, mas acho que é isso aí. Incrível. Renato, por favor. Bom, eu fui convidado aqui ao vivo, eu e o Edu fomos convidados para montar uma banda com você, nós três e o Marcelo. Tá? Oh, então, bacana, assim, já quero dizer que eu aceito. Eu acho legal, bacana. Eu posso entrar colocando os instrumentos no lugar e tudo certo aí. Exato. Vai dar certo, vai dar certo. Ó, tá pedindo para vocês cantarem. Gente, eu não sei se é uma boa ideia, tá? Porque assim, a gente não queria revelar o segredo aqui em público, porque a voz fica legal, mas é porque faz efeito, tem todos os equipamentos que o Renato usa. Não sei se ao vivo vocês vão gostar. Acho que vocês vão deixar de seguir. A gente pode colocar desculpa no delay, cara, no delay, tá? No delay. Não dá muito certo. Mas, cara, primeiro eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que é sensacional a maneira como estão sendo tratados vários assuntos, várias coisas que podem ajudar várias pessoas, e a participação das pessoas, todo mundo interagindo, compartilhando. Isso é sensacional. Eu acho que esse trabalho a gente está passando por um momento de transformação aqui com esse trabalho que está sendo feito. Fico feliz demais de fazer parte disso e agradeço pela confiança, porque, afinal de contas,
nem todo mundo gosta das histórias que a gente canta, da música que a gente canta, do que a gente pensa, do que a gente fala. Mas a gente está tendo a oportunidade de falar e quem se identificar, quem gostar, que seja feliz com isso, sabe? Que viva isso. Olha só que bacana. A gente está com um monte de caras muito bacanas aí acompanhando. Eu estou vendo aqui uma série de comentários. E olha só, um cara, por exemplo, como o Gigante Léo, falando que a gente pode trabalhar a autoestima da criança com histórias e por que não, com músicas. Olha só como a gente consegue chegar nas coisas, nos temas e nas pessoas. Então é um momento transformador. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a Deus também por a gente poder estar aqui. Agradeço sempre. Ontem as meninas estavam aqui. Papai, mas você está o tempo todo nessa conferência? Porque eu também ajudo aqui, às vezes, nos bastidores. Eu falei, filha, você já imaginou quantas famílias que a gente está ajudando agora? Mudou a conversa, porque assim, a gente também tem que ensinar com as nossas atitudes que a gente pode ajudar. Tá? Então, assim, cara, obrigado. Espero que a gente possa fazer mais e mais coisas e mais vezes. E se vocês toparem, a banda tá montada, velho. Bora lá. Com certeza. Já vamos, o pessoal da Sony Music já tá ligando pra gente aí. Então vamos lá, galera. Lá. O Edu já tá ali pronto para tocar. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Eu acho que esse painel foi exatamente como eu pensei. Quando a gente estava pensando na programação, eu falei, a gente tem que ter um painel sobre dois caras que estão no grupo, porque o nosso grupo ele é diversidade, o Papais Influenciadores. Os Papais Influenciadores que estão assistindo a gente está criando Papais Influenciadores 2, então quem quiser vir para o nosso grupo pode vir, que a gente está criando o segundo grupo já. A rede agora é nacional, a Rede Pai, rede de apoio à paternidade, e aí eu queria dizer para vocês, assim, que foi exatamente como eu pensei. A gente, pai que conta história, assim, eu acho incrível, tá? Um filme que me comoveu muito recentemente é O Milagre na Cela 7. As princesas lindas ali. Né? Você achou que elas fossem ficar de fora, né? Lindas. E assim, como não emocionar com aquele cara que contava histórias muito bem, né? E como não se apegar à história do roteirista que a gente fica pensando ali. Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, que muita gente perguntou para a Netflix, né? Se as ovelhinhas que ele cuidava lá na casa da avó dele, se não eram os presidiários com quem ele iria conviver no futuro, né? Ninguém tem essa resposta. Mas eu queria agradecer vocês por esse painel incrível. O Êxodo está chegando aí para fazer um sorteio agora. Edu, muito obrigado, ainda mais com o seu trabalho. Renato, muito obrigado, e que vocês sigam levando muita música e muita história para muita gente aí pelo mundo afora, tá? Obrigado, dá um beijo, parabéns. Tamo junto. Esdras, tá chegando aí? Agora vamos fazer uma mágica pro Esdras aparecer. 1, 2 e Esdras. Ó. Lá na fazendinha. Não, eita, não, essa não. Já tava ouvindo, cara. Passei vergonha aqui agora. Gente, parabéns pelo painel. Quanta riqueza de informações aqui, né? Do Edu, do Renato, do Ageu com essa autoestima, né? Essa autoestima do Ageu, gente, é incrível, né? O cara é cinéfilo, é músico, é hold, é sanitarista, é produtor, é mentiroso. É alto, né? É alto, entendeu? É leitor de mentes, entendeu? É impressionante. Tenham amigos. Fantástico. Parabéns a vocês por esse painel tão enriquecedor nessa manhã do nosso segundo dia da Conferência de Pais, né? Eu estou invadindo aqui por 2 motivos, não é só por sorteio, não. Porque a conferência não seria possível se a gente não tivesse o apoio de patrocinadores, de apoiadores, né? E um desses apoiadores é a Mundo em Cores. A Mundo em Cores é uma plataforma de conteúdo, são 80 horas de conteúdo, com mais de 17 cursos lá, destinados à família, né? Tem desenvolvimento infantil, amamentação, enfim, são vários temas muito importantes para vocês que estão acompanhando aqui a Conferência de Pais. E eles deram para vocês que se inscreveram, vocês que estão assistindo, 15 dias de acesso gratuito. E para isso, é só acessar lá o site mundoemcores.com/conferência de pais, tá? Ou no conferenciadepais.com.br, você vai ver um banner lá, Mundo em Cores, 15 dias de acesso gratuito, você clica,
faz o cadastro e tem acesso. Nós aqui da comissão da organização da conferência acessamos e podemos atestar com toda a convicção de que esse conteúdo vai enriquecer demais aí na sua criação com seus filhos, tá bom? Esse é o primeiro recado que já está dado. Agora, o segundo é o seguinte, nós, com esses apoios que obtivemos para a conferência, fizemos parcerias com pais empreendedores da nossa rede Pai, né? E aí a gente vai fazer alguns sorteios em cada painel. E nós vamos sortear agora uma camiseta da loja Bora Pai, tá bom? Uma camiseta da loja Bora Pai. Vou virar aqui o meu celular, pode ser que fique um pouco trêmulo a imagem, mas vou mostrar para vocês. Eu só quero dizer que a hora que eu ganhar aí não é marmelada, viu? O sorteio é lícito, ok? Todas as pessoas que se inscreveram estão aqui, tá bom? Se por acaso aparecer Renato Oliveira, tá? É um sorteio justo. É um sorteio justo, tá bom? Peraí, eu me inscrevi também. Não tem como manipular, tá? Então vamos lá. A gente está com 567 nomes na lista. 567 nomes na lista. Ok? Sorteio sendo realizado agora. Se a minha internet não travar. Olha aí, número 74. Número 74. Opa, escreveu bem no início. Vamos lá. Número 74. Aí agora eu venho aqui para a lista, tá bom? Venho aqui para a lista. Vamos identificar o número 74 agora. Chegando nele. Número 74. Rafael Candeloro, de Taquarituba. Tá bom? O Clube do Papai vai fazer contato com o Rafael. Tá bom? Ganhou uma camiseta da loja Bora Pai, do nosso querido João. Tá? Parabéns para ele. Parabéns por ter acreditado na conferência. Vai receber uma bela camiseta lá. Então, muito obrigado a vocês que se inscreveram. Parabéns a vocês pelo painel. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo painel das 17. Você que assistiu esse painel aqui, né, que foi muito importante, que nos ajuda a ter uma noção melhor de criatividade com os filhos, manda o link para as pessoas que não puderam assistir, né? E participe dos demais painéis durante o dia. Um grande abraço, eu fico por aqui. Parabéns a Geu pela mediação, Renatão e Edu, um prazer ouvir vocês. Valeu. Pessoal, Valeu, muito tchau, obrigado. Obrigado de coração a todos, tá? Voltamos às 17 horas com mais um painel. Eu volto às 19 com um painel sobre gestação, parto e puerpério. Muito obrigado a todos, até lá. Valeu, Edu, valeu, Renato. Abraço, Esdras. Até às 17. Um abraço, gente. Fique com Deus.